O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu-lhe: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na segunda semana da Páscoa. O Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João, esse diálogo de Jesus com Nicodemos, bastante teológico, tem muitos elementos para nós meditarmos, mas eu gostaria de pegar um ponto do Evangelho e um ponto da primeira leitura para nós vermos a continuidade da mensagem. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, então cronologicamente aconteceu depois do que aconteceu no Evangelho. Aqui Jesus ainda está falando que deve ser levantado da terra, ou seja, falando da sua crucifixão, da sua morte, do seu sacrifício. E aqui nos Atos dos Apóstolos, é claro, já é a comunidade vivente, já é a comunidade apostólica, vivendo a fé no Cristo ressuscitado, levando a mensagem do Cristo ressuscitado. Então, cronologicamente, a primeira leitura aconteceu depois do que aconteceu no Evangelho. Mas aqui Jesus está falando com Nicodemos e falando que deve nascer de novo, deve nascer da água do Espírito, está falando, claro, do batismo. Mas aí ele diz uma coisa que é muito interessante, nós não podemos falar daquilo que não sabemos. Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. E aí na primeira leitura, diz aqui no versículo 33, com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Essa é a grande missão dos apóstolos, esse foi o grande legado dos apóstolos, testemunhar a ressurreição de Jesus. Tudo aquilo que aconteceu junto com isso foi um acréscimo, mas eles eram as testemunhas de que Jesus ressuscitou. Essa é a grande mensagem do Evangelho e essa deve ser a grande alegria que nós devemos anunciar ao mundo. E é claro que anunciar que Jesus ressuscitou implica em muitas coisas, implica em aderir à fé, implica em nós também querermos viver essa vida de fé na nossa vida, implica nos sacramentos, e aí todos eles, a começar do batismo, quando Pedro faz seu primeiro discurso, e com muita coragem, com muita ousadia, diz, aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus ressuscitou dos mortos. O povo fica espantado e pergunta para Pedro: então o que devemos fazer? Aí Pedro diz: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados para serem salvos. Então essa é a grande mensagem. Nós precisamos testemunhar a ressurreição de Jesus. Quando nós entendermos que a nossa vida deve ser esse reflexo da vitória da vida sobre a morte, que a nossa vida cristã é um reflexo, é um anúncio dessa grande alegria que Jesus venceu a morte, e se nós estivermos unidos a Ele pelo sacramento, primeiro do batismo, óbvio, mas depois todos os outros que nos unem a Cristo de forma tão especial, principalmente a Eucaristia, nós vamos saber o que foi a missão dos apóstolos e o que deve ser a nossa. Quando nós lemos um texto como esse dos Atos dos Apóstolos, parece uma coisa muito fora da realidade, Ninguém passava necessidade, todo mundo colocava as coisas em comum, e nós poderíamos dizer: não, mas hoje isso é impossível, hoje isso não pode acontecer, hoje
a nossa estrutura social não permite que uma coisa dessas aconteça. Eu não acho que o Evangelho seja defasado, nem o Evangelho saia de moda, muito pelo contrário, o Evangelho sempre vai ser possível, né? Isso aqui foi vivido há 2000 anos atrás, há mais ou menos aí uns 800 anos atrás, lá por volta de 1200, também surgiu um doido na Itália que dizia que era possível viver o Evangelho sem interpretações, né? Conhecido como São Francisco de Assis, também pregou ele, Santa Clara e tantos outros, e hoje também nós poderíamos dizer, o Evangelho é possível sim. Então, quando nós vivemos esta verdade, quando nós vivemos esta alegria, essas coisas extraordinárias que nós vemos tanto no Evangelho quanto na vida dos santos, passam a se tornar coisas possíveis, porque não são ações simplesmente humanas, mas são ações extraordinárias a partir de alguém que está unido a Cristo. Jesus vai dizer no próprio Evangelho, vocês farão coisas ainda maiores, né? Os milagres que nós vemos na vida dos santos, que às vezes parece história para vender livros, né? Se nós lemos, por exemplo, as histórias de São Pio de Pietrelcina, milagres tão extraordinários, de repente nós vamos vendo que justamente é porque ele entendeu esta mensagem e ele viveu esta mensagem com o mais profundo do seu coração. Que também nós, então, queridos irmãos e irmãs, sejamos essas testemunhas da ressurreição do Senhor, para que a vida de Cristo brilhe em nós e brilhe neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.